Um excelente domingo a todos, com a paz e a alegria que só podem vir de Deus. Direto aqui para a nossa primeira leitura, a gente volta para o exato dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo finalmente veio sobre todos os apóstolos. E Pedro, agora sim, cheio do Espírito Santo, leva a igreja aonde ela tem que ir. E veja só, naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. O Salmo é o 22, é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Você olha para todos os lados, cadê essas águas repousantes? Onde é que estão essas águas repousantes? Você nunca vai encontrar essas águas repousantes olhando para o lado. Essas águas repousantes são exatamente aquela paz e alegria, frutos do Espírito, que você tem que ter pelo Espírito Santo, mesmo no meio desse tumulto todo. E aí a gente chega na segunda leitura, vem da primeira carta de Pedro, nosso campeão. Então ele fala: suportai com paciência aquilo que sofreis. Que o Espírito Santo cresça em nós e nos faça ver os benefícios de tudo pelo que a gente passa. É o Espírito Santo que tem que crescer em nós. E ele tem uma frasezinha aqui no meio: a fim de que sigais os seus passos, os passos de Jesus. Nada é mais importante do que isso. E pessoal, não tem como seguir os passos de Jesus sem passar pelas etapas. Só dá para seguir os passos de Jesus de verdade se primeiro a gente acreditar em Jesus, querendo dizer se converter. E se a gente tiver o Espírito Santo. É a conversão verdadeira e receber o Espírito Santo e ser guiado por ele. E eis que a gente chega então no nosso evangelho, é aqui o capítulo 10 de João, um evangelho extraordinário, é o evangelho do bom pastor, mas em que Jesus se diz a porta. Então vamos dar uma olhada no que isso quer dizer. Para facilitar, eu recortei e colei o evangelho aqui. Primeira coisa, eu já marquei essa primeira parte, porque a gente tem que distinguir uma coisa fundamental. Existe um primeiro momento em que alguém entra no redil das ovelhas, e um segundo momento, a partir desse versículo 4, que eu não marquei ainda, em que alguém sai do redil das ovelhas. Então existe uma porta por onde alguém entra e depois uma porta por onde alguém sai. Vocês vão ver, a gente vai ver junto. Quando Jesus fala que eu sou a porta, o que ele está dizendo é que ele é a porta de saída. Vamos olhar junto. Para facilitar aqui esse primeiro trecho da entrada, o que Jesus distingue na parábola. Ele primeiro fala de um redil das ovelhas. Para simplificar, vamos tratar o redil das ovelhas como sendo o mundo. Não é exatamente isso, tá? Nos versículos que não estão nesse evangelho de hoje, Jesus fala que, na verdade, esse redil das ovelhas seriam, em primeiro lugar, os judeus, e depois ele tem que ir para as outras ovelhas, que seriam os pagãos. Mas para simplificar, vamos tratar. O redil das ovelhas é um mundo. As ovelhas são os seres humanos. Então, esse redil das ovelhas tem uma porta. O que é uma porta? A porta não é uma porta para entrar no mundo. Seria o que? Algo para alguém nascer no mundo. Mas no significado que Jesus está dando, que é uma porta para entrar, o que ele está falando com todas as letras é que um Salvador, alguém que tem a posição que Jesus tem, só poderia entrar no mundo de um jeito. Não tem como ele entrar de outra forma, ele teria que nascer de uma mulher, teria que nascer de uma virgem. As profecias todas do Antigo Testamento sobre a vinda do Salvador teriam que ser cumpridas e ele teria que ser o Filho de Deus. Quem não entra pela porta é o ladrão. Quem é o ladrão? Ladrão não são as pessoas más do mundo, ou as lideranças judaicas. Ladrão é o demônio. É o conjunto de qualquer espírito que atue no mundo e entrou de uma forma que não podia ter entrado e atrai multidões.
Então aqui você tem na largada, para poder vir para o mundo e cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento já profetizava, você tem que entrar pela porta. Jesus não é essa porta. E se você entra pela porta, o porteiro abre. Atenção, olha que o porteiro abre. O porteiro não vai abrir para o ladrão. O porteiro vai abrir para o pastor das ovelhas. Certo? Então, não vamos perder de vista que aqui a gente está realmente falando de várias coisas. O redil das ovelhas é o mundo. A porta de entrada deveria ser entendida como tudo que precisava ser cumprido para que Jesus e só Jesus viesse. Quem viesse e não cumprisse tudo isso e naturalmente não fosse o sacrifício perfeito, o Filho de Deus, é ladrão, querendo dizer o demônio. Esse Salvador, esse pastor das ovelhas, então entra pela porta, ele é o pastor, e aí Jesus aqui é o pastor, o porteiro abre. Quem é o porteiro? Difícil dizer, tá? Aqui para simplificar eu vou dizer que o porteiro é Deus. Deus que tem o plano todo é o que vai permitir, mas esse porteiro tem que ser identificado. Talvez a nossa identificação não seja a melhor, mas tem que ser identificado. Esse porteiro aqui é Deus. Agora, tendo dito tudo isso, o que esse pastor das ovelhas faz? Conduz as ovelhas para fora. Querendo dizer, realmente, vai levar as ovelhas que ouvirem o pastor dessa nossa realidade, desse nosso mundo, para algo muito superior, que é aí sim o reino de Deus. Vamos agora marcar isso aqui embaixo, que é a saída, é o conduzir para fora. Muito bem, aqui então é o trecho da saída. Esse que é o bom pastor, que entrou no redil do jeito certo e que é o verdadeiro Filho de Deus, faz sair todas as ovelhas, as que são as suas ovelhas. E esse bom pastor caminha à frente e as ovelhas que conhecem a voz do pastor o seguem. Mas não seguem o estranho. O estranho, lembra aqui de cima, também entrou, mas não pela porta, o porteiro não abriu nada para ela. Agora a gente tem que passar para o que é a explicação de tudo isso. E a explicação é interessante, porque apesar dessa ser a passagem, né, o domingo do bom pastor, o evangelho não pega o versículo 11, dá uma olhada, ele para no 10. O versículo 11, é uma pena que não entra, é justamente aquele em que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Então a gente não tem que ter a menor dúvida de que esse bom pastor, o que entra no mundo pela porta, o porteiro abre, ele tem a sua voz e as ovelhas ouvem essa voz, é Jesus. Mas nesse trecho, Jesus não se define como pastor. Ele antes se define como a porta. Ele é a porta, ele fala que eu sou a porta, depois ele volta e fala de novo, eu sou a porta. Que porta? Por isso que é fundamental entender antes. Ele não é a porta de entrada, ele é a porta de saída. Querendo dizer o quê? Para quem assistiu, quem não assistiu está lá no YouTube, é o da Sexta-feira Santa, lembra a história do véu, o véu que se rasga. Ele é a porta aberta para todo aquele que ouvir a voz do pastor e passar pela porta, possa chegar a Deus. O paralelo disso aqui, pessoal, é o véu que se rasga no sacrifício de Jesus. Jesus é a porta aberta para a gente poder chegar a Deus. Então, antes dele se colocar aqui como um pastor, ele se coloca, eu sou aquele que permiti, que possibilitei, que viabilizei a sua chegada até Deus. Eu abro o caminho, não é o que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu abri o caminho, porta, e eu conduzo vocês até lá. Pastor, nesse trecho ele está dando um enorme ênfase na porta, porque a gente não pode esquecer que pudesse ser o pastor que fosse, se a porta não estivesse aberta, que só se abriu com o sacrifício de Jesus, a gente nunca ia chegar em lugar nenhum. E, em contraponto, aqueles que vieram antes dele, e naturalmente a gente já falou,
é o próprio anticristo, o próprio demônio, são ladrão, né? São ladrões. Ele, demônio, é ladrão, que só vem para roubar, matar e destruir. Uma passagem extraordinária. Atenção, Jesus entrou do jeito certo e, tendo entrado do jeito certo, abriu a porta para que a gente possa chegar a Deus.